Este é o Outlook 2025 da Golden Wealth Management, onde analisamos as tendências, previsões e oportunidades que poderão influenciar o rumo dos mercados financeiros neste novo ano, com o objetivo de oferecer insights sobre o mundo dos investimentos em 2025. Iniciamos esta edição com a análise das rentabilidades dos perfis da Golden Wealth Management em 2024. Cláudia Moreira e Vítor Pires partilham uma análise detalhada sobre a evolução dos mercados financeiros ao longo do último ano e o impacto nos resultados obtidos. Olá, Vítor. Olá, Cláudia. Mais um ano que se inicia, mais um ano que terminou, mas nos mercados financeiros não dá para fazer reset. Podes-nos dizer como correu o ano de 2024? Posso. O ano de 2024 foi um excelente ano para os mercados. Aliás, como já tinha sido 2023, tivemos um ano muito pujante em termos de mercados acionistas e isso ajudou à performance da globalidade dos investidores. Contudo, este ano tem algumas vicissitudes. Para começar, houve uma grande dispersão de performance em termos de índices geográficos, ou seja, tivemos os índices americanos e japoneses a apresentarem retornos claramente muito superiores a outras geografias, como é o caso da Europa, onde tivemos índices como, por exemplo, o francês a cair no ano cerca de 2%. A questão aqui foi, sobretudo, então, uma grande dispersão, quer geográfica, quer mesmo intra-índice. Ou seja, mesmo dentro dos índices, tivemos performances muito dispares, com as ações tecnológicas claramente a cavalgar os mercados a um ritmo muito diferente das restantes ações, e tivemos as chamadas magníficas 7, as 7 grandes capitalizações bolsistas americanas a terem performances incríveis. Isso fez com que o mercado americano se destacasse muito em termos de performance no ano. A contribuir para isto, tivemos a inteligência artificial, que foi um tema que esteve em grande destaque no ano, e isso fez com que essas empresas então apresentassem retornos excepcionais, todas as empresas relacionadas com a inteligência artificial, e para além disso, foi um ano que, para muitos investidores, foi algo surpreendente, porque não tivemos nenhuma recessão, pelo menos nada de especial. A economia americana até se manteve bastante resiliente. A inflação foi sendo debelada ao longo do ano, a um ritmo se calhar um bocadinho mais lento do que alguns pensavam que seria possível, mas foi acontecendo. E não tivemos nenhum disparo, nenhum risco novo. Portanto, aquelas situações que nós tínhamos geopolíticas na Ucrânia e no Médio Oriente foram evoluindo de alguma forma, até de uma forma negativa, mas sem afetar os mercados como um todo. E a eleição e a vitória, não é? De Donald Trump. Sim, essa foi mais na parte final do ano. Tivemos aí alguns momentos de alguma volatilidade nos mercados, com os mercados tentar reagir um bocadinho e incorporar o significado de uma vitória tão clara do Donald Trump, que ficou a dominar quer a Câmara dos Representantes, quer o Senado, e também a Presidência, naturalmente, o que fez com que os mercados tivessem aqui um certo período de volatilidade, incerteza? Sim, volatilidade, incerteza e a adaptar-se a esta nova realidade e ao que será uma presidência Trump, que afetará sobretudo o outlook para 2025, naturalmente, que será falado posteriormente. Uhum. No outlook para 2024, a Golden Wealth Management indicou 3 temas que marcariam o nosso posicionamento para esse ano. Foram eles a China, as ações da América Latina e o complexo dos metais preciosos. Qual foi o comportamento dessas temáticas e como é que contribuíram para a criação de valor para os portfólios dos nossos clientes? Muito bem. Os 3 temas que foram destacados tiveram comportamentos algo dispares. Relativamente à China, para começar, a China realmente foi identificada por nós como sendo uma oportunidade de investimento para 2024 e durante uma parte do ano tal não se verificou. Primeiro semestre as coisas continuaram um bocadinho complicadas, o mercado continua muito nervoso e a economia chinesa continua a debater-se com grandes dificuldades na saída ainda do Covid e da política zero que foi seguida na altura por parte do governo chinês, que afetou muito a confiança dos consumidores e que ainda temos as consequências da implosão da bolha imobiliária na China. A partir de setembro, as coisas alteraram-se substancialmente. Porquê? Porque o governo de Pequim começou a apresentar pacotes mais
amplos e estruturados de medidas para tentar reativar a economia. Isso fez com que o mercado reagisse bastante bem a estas notícias e tivemos ali um disparo bastante significativo dos índices chineses, o que fez com que no cômputo do ano o mercado chinês apresentasse retornos próximos dos 20%, até um bocadinho acima, quando medidos em euros. Portanto, acabou por ser uma performance interessante, embora não líder, mas uma performance interessante no ano. Relativamente à América Latina, as coisas foram substancialmente diferentes, isto porque as duas principais economias da América Latina debateram-se aqui com alguns problemas internos. Para começar, o Brasil, que representa cerca de 50% do índice da América Latina, teve problemas em termos de economia interna e tem tido problemas relativamente ao disparo da despesa pública e à não capacidade de controle dessa despesa pública por parte da atual governação. Isso fez com que muitos investidores perdessem confiança na economia e fez com que o real brasileiro fosse a divisa com pior performance no ano, a perder cerca de 20% contra o dólar. E isso fez com que, então, o mercado brasileiro estivesse com uma performance pior em 2024. Para além disso, o índice mexicano, que é o segundo mais importante da América Latina, também se teve de debater com essa perspectiva da governação Trump e, portanto, ali a partir de outubro, novembro, quando se começou a perspectivar e foi conhecido o resultado da eleição presidencial, o mercado teve que se ajustar a esta perspectiva de uma política comercial mais agressiva por parte do Trump, a imposição de eventualmente novas tarifas ao comércio com o México. Isso fez com que o índice mexicano também tivesse uma performance menos boa, o que então fez com que globalmente as ações latino-americanas, que continuam a apresentar valor interessante, mas tivessem tido um desempenho bastante negativo em 2024. Uhum. Por fim, o ouro, não é? O ouro. Portanto, essa ideia funcionou na plenitude. O ouro funcionou como um ativo de refúgio em momentos de maior perturbação do mercado. Teve um desempenho excepcional. Estamos a falar de ganhos em torno dos 30% no ano, 35% para um investidor em euros. A prata também com um desempenho bastante interessante, embora não tão grande quanto o ouro, mas uma subida de cerca de 20% em dólares, ou seja, 25%, 26% em euros. Portanto, os metais preciosos a correr bastante bem, a beneficiar também de compras por parte dos bancos centrais, e isso fez com que fosse um dos ativos com o melhor desempenho e com maior contribuição para a performance das carteiras na Golden. Muito bem. Em resumo, qual o resultado que proporcionamos aos nossos clientes face aos seus diferentes perfis de investidor e face a todas as soluções que a Golden oferece? A ideia principal é que, independentemente do perfil em que os nossos investidores estejam, todos tiveram performances positivas no ano, beneficiando então de um bom desempenho dos mercados em geral e de algumas apostas específicas que tínhamos nas carteiras, e com destaque para, como eu já referi, os metais preciosos, e as carteiras naturalmente têm mais exposição a ações, uma vez que foi a classe que mais performou no ano, acabam por também ter as melhores valorizações. Queria, sobretudo, destacar as nossas estratégias temáticas, como a estratégia Golden Opportunity China, que subiu cerca de 20%, a estratégia Golden Leaders Sustentáveis, que subiu também cerca de 22%, e a estratégia Golden Investment Trends, que subiu 18% e que, portanto, apresentam as melhores performances. Mas, sobretudo, queria deixar essa ideia que o ano foi globalmente positivo para a generalidade dos portfólios dos nossos clientes. Ótimo. Obrigada, Vítor. Vamos então aguardar por aquilo que 2025 nos possa trazer. Muito obrigado. Obrigada. Entramos agora no mundo das previsões para 2025. Luís Mateus e Sérgio Silva irão partilhar uma visão estratégica sobre os cenários que poderão definir o próximo ano. Da volatilidade dos mercados globais às oportunidades emergentes, este painel oferece uma leitura indispensável para planear os seus investimentos.
Bem-vindos a todos, é um prazer estarmos juntos mais uma vez neste início de ano para partilhar convosco a nossa visão para os próximos meses e de que forma é que podemos aproveitar as dinâmicas atuais de mercado em benefício das carteiras dos nossos clientes. Este é sempre um exercício de continuidade e não estanque no tempo. É por isso que também não é de estranhar que grande parte dos temas que nós identificamos para 2025 já transitam do ano anterior e outros que resultaram aqui de um adensar e de um desenvolver do que já vínhamos a verificar em 2024. Portanto, posto isto e sem mais demoras, Sérgio, bem-vindo, o que é que podemos esperar para 2025? Olá, Luís. Apesar da continuidade de alguns temas para 2025 que já vinham de 2024, diria que 2025 será um ano de grande incerteza e imprevisibilidade. Mas há algum fator específico que podemos aqui elencar e que possa vir a tornar 2025 tão imprevisível? Sem dúvida. E o seu nome é Trump. A forma como será implementada a agenda de Trump terá impacto não só na economia norte-americana, mas também no resto do mundo. E é preciso relembrar que, ao contrário do que aconteceu no primeiro mandato, este segundo e último mandato, tem o suporte, por um lado, do Senado e da Câmara de Representantes. E, portanto, isto facilitará a implementação, da agenda do Trump. Muito bem, então podemos então dizer que o que esperamos para 2025 vai andar muito em torno desta versão 2.0 de Donald Trump, certo? Absolutamente. Aliás, a agenda Trump está ancorada em 4 grandes eixos. E esses eixos vão ter aqui impactos do ponto de vista económico, quer ao nível do crescimento, quer ao nível da inflação e, consequentemente, ao nível dos mercados, distintos. Desde logo, o primeiro eixo é o eixo do corte fiscal, portanto, corte dos impostos, claramente uma política expansiva, tenderá a ter um efeito claramente positivo do ponto de vista de crescimento, eventualmente ao nível da inflação, naturalmente também ao nível do déficit. O segundo eixo é um eixo de desregulamentação, ou desregulação, que favorecerá, a condução dos negócios e, portanto, também com impacto positivo, ao nível do crescimento. Os outros dois é que têm uma conotação mais negativa do ponto de vista económico. Estamos a falar da imposição de tarifas, aí a impactar diretamente, o comércio internacional e os países envolvidos, que estarão ao nível das tarifas, e aí, neste caso, não só tem um impacto negativo no crescimento, mas um impacto positivo na inflação, e, finalmente, o eixo relacionado, com a imigração ou a deportação de imigrantes assim ilegais, a ter, os seus efeitos ao nível do mercado de trabalho, e, portanto, o efeito imediato é a redução da oferta de trabalho e podendo provocar aqui pressões em alta, quer ao nível dos salários e, consequentemente, ao nível da inflação. Inflação e crescimento. Então, perante este pano de fundo, o que é que podemos esperar? Muita incerteza, e essa incerteza decorre exatamente de 3 dimensões associadas a implementação desse eixo. Especificamente a dimensão, de cada uma das medidas, a sequência com que vão aparecer ao nível do mercado e a extensão, dessas medidas. Não há dúvida nenhuma que o populismo do Trump indicia um desfecho positivo, dessa agenda. Isso é inegável. Agora, as dinâmicas da sua implementação poderão ditar ambientes de mercado muito distintos. E, portanto, acrescentar a isso o modo de atuação de Trump, da forma como ele comunica, e na relação entre o que ele diz, e o que faz, só vem criar ainda mais instabilidade e incerteza naquilo que poderá ser, o decorrer do ano de 2025. É preciso não esquecer, no entanto, que Trump é o presidente americano mais focado para o mercado acionista e que se reuniu ou fez-se, ou juntou-se a um grupo, de pessoas, bilionários, conselheiros, que têm muito um foco para o mercado. E, portanto, desse ponto de vista, no sentido de não temos dúvidas que o efeito final será positivo. Agora, a viagem vai depender, daí essa imprevisibilidade e incerteza desses três fatores: dimensão, sequência e extensão. E, Sérgio, e perante todo este enquadramento, como é que estamos posicionados?
Ora bem, como referias na introdução, Luís, enfim, nós todos os anos vimos ao Outlook ver a perspectiva do próximo ano, mas, enfim, o tempo não ocorre de forma discreta, assim como o nosso posicionamento, digamos, decorre aqui da continuidade. E, portanto, nós estamos a entrar 2025 da forma como saímos de 2024, com um posicionamento pró-risco. Isto porquê? Porque estamos a assistir, apesar de tudo, a um crescimento, digamos, resiliente, robusto. Temos um enquadramento ao nível da atuação dos bancos centrais benigno. Portanto, a inflação neste momento, digamos, está aqui, embora enfim, com alguma rigidez, mas aparenta estar, digamos, controlada. E, portanto, desse ponto de vista, digamos, continuamos provisto. No entanto, face a esta certeza, estamos mais cautelosos. Porque o resultante, digamos, dessa situação, daquilo que nós acabamos de descrever, está a distribuição dos retornos que se pode esperar, digamos, que venham a acontecer, parece que, enfim, alargou. O que é que isto significa? Que a probabilidade de nós termos cenários negativos aumentou. E, portanto, o que decorre, digamos, enfim, pelo menos da nossa parte ou do nosso lado, ter aqui uma postura mais ágil no sentido de rapidamente responder, digamos, e, enfim, digamos, intervir ao nível das carteiras em função das dinâmicas e da alteração das dinâmicas do mercado. Nós, relativamente aqui ao segmento obrigacionista, temos mantido aqui uma postura defensiva, com as carteiras subinvestidas, com baixas durations, a privilegiar aqui qualidade creditícia. É de esperar alguma mudança? Sim, sem dúvida, Luís. Aliás, isso já está a acontecer neste momento. Digamos, nós arrancamos o ano já a atuar, digamos, nesta subclasse assim em particular, aproveitando, digamos, movimentos assim do mercado. E, portanto, é expectável que durante o ano de 2025 venha a continuar-se, enfim, a termos aqui este alongamento da duração, assumir mais risco da taxa de juros, aumentando a nossa exposição, digamos, a obrigações. É inegável, digamos, a evolução positiva que houve e que continuou a haver, digamos, no ano de 2024, relativamente, digamos, à evolução da taxa de inflação. E, portanto, isso, digamos, essa tendência de baixa. Mas também mantemos a convicção, que já tínhamos ou que já trazíamos, digamos, do ano passado, que há uma maior rigidez, digamos, ao nível dessas mesmas taxas de inflação. E, portanto, claramente o pós-Covid houve aqui uma mudança de regime. E seguramente haverá muitíssima dificuldade em que a taxa de inflação atinja os valores que os principais bancos centrais esperam, especialmente, digamos, a Reserva Federal. Por outro lado, acabamos de verificar que, enfim, a agenda Trump é potencialmente inflacionária, o que significa que aumentou o risco de termos aqui uma nova vaga de inflação. E isto significa, digamos, que, do ponto de vista dos participantes do mercado, neste caso obrigacionista, face a essa situação, podem começar a exigir prémios a prazo superiores e isto retratar-se em yields de mercado ou taxas de juros de mercado mais elevadas. Aliás, arrancámos o ano de 2025 exatamente com o episódio semelhante a este. Apesar de termos uns spreads de crédito comprimidos do ponto de vista corporativo, seja no investment grade, de crédito de melhor qualidade, seja, digamos assim, no high yield, e, por outro lado, mantemos a situação débil relativamente aos déficits, digamos, e a dívida pública. E o futuro próximo, digamos, não é nada animador. E isto só vem trazer mais pressão para, eventualmente, podermos ter situações, digamos, de subida de yields. Não é esquecer, digamos, que esse movimento de subida é, de alguma forma, o mercado a incorporar expectativas de inflação mais elevadas, digamos, enfim, para o futuro, digamos, para o longo prazo. Muito bem. Portanto, na componente obrigacionista vamos nos manter muito ágeis, atentos, tentar ter à procura aqui de oportunidades para aumentar esta tal exposição e as durations das carteiras. Muito bem. E relativamente aqui ao segmento acionista, algum destaque aqui em especial?
Sim, destacamos aqui 3 temas. Digamos, 2 deles, aliás, já estão nas carteiras, já estamos posicionados. E um deles que é muito recente, não é? Exatamente. Aliás, e essa nova entrada resultou, ou foi na sequência do ato eleitoral norte-americano, com a respectiva vitória do Trump. Essa vitória trouxe para cima da mesa, enfim, digamos, ancorada nos programas expansionistas que há um bocadinho descrevemos, o corte de impostos, a desregulamentação, trouxe para cima da mesa a narrativa do excepcionalismo americano e, portanto, trazer a economia americana para a linha da frente. Isso já acontecia ao nível dos mercados, só vai reforçar, digamos, esse movimento. Ora, recorde-se que nós estávamos subinvestidos nessa geografia e, portanto, na sequência, digamos, desse evento, enfim, atuámos e reduzimos esse subinvestimento. No entanto, estamos conscientes que a caracterização, digamos, do mercado norte-americano prende-se com um nível de concentração bastante elevado. Aliás, enfim, as 10 maiores empresas do índice, digamos, Standard & Poor's 500, portanto, o maior índice, digamos, seguido no mundo da economia americana, representa cerca de, ou mais de 30%, digamos, da capitalização bolsista dessas 500. De modo que houve aqui uma solução de compromisso, digamos, aumentar a exposição aos Estados Unidos, mas não ficar refém, digamos, das expectativas, diria um bocadinho esticadas de que se tem dessas 7 magníficas e do desempenho, digamos, dessas 7 magníficas e para, ou complementarmente, para ter um grau de diversificação mais elevado, optou-se, digamos, por esse tipo de, digamos, de instrumento. Uhum. O outro tema que referias, portanto, já nos acompanha há algum tempo, verdade? E o que é que podemos aqui acrescentar? Sem dúvida. Estamos a falar da China. E se, portanto, mantemos aqui uma forte convicção, digamos, neste tema de investimento, nessa proposta assimétrica de risco-retorno, que julgamos que continua a existir relativamente a estas ações. Nós, em 2024, já assistimos a um re-rating, digamos, desse tema na China, a quando da divulgação daquele pacote de medidas em setembro, e, portanto, é nossa convicção que esse movimento acelere, digamos, para 2025. Não há dúvida nenhuma que as autoridades chinesas têm demonstrado uma vontade crescente de implementar estímulos fiscais e monetários. Aliás, parte do pacote, digamos, divulgado em setembro de 2024 pretendia trazer aqui uma mudança de paradigma relativamente, digamos, à forma como os chineses acumulam a sua riqueza, dando mais ênfase ao segmento acionista, em detrimento do setor imobiliário que, como sabemos, está a atravessar aqui uma grande crise. E, portanto, digamos, é a nossa convicção que isto vai continuar e esse movimento, eventualmente até vai ser acelerado decorrente daquilo que poderá ser, digamos, as negociações com os Estados Unidos, que estamos convictos que haverá aqui algum tipo de acordo, digamos, no que resultará, digamos, dessa política de imposição de tarifas e sendo a China, digamos, um dos alvos mais referenciados e associados, digamos, ao maior aumento aqui dessas tarifas, julgamos que haverá, enfim, uma inevitabilidade de ter qualquer tipo de acordo, digamos, em relação a isso. E isso acontecer será também mais um catalisador, digamos, para este segmento. Aliás, eu quase que me atrevi a dizer, digamos que, enfim, as ações chinesas poderão ser o derradeiro Trump Trade. A viagem, com toda a certeza, vai ser atribulada, digamos, dentro do espírito de negociação do Trump, mas é a nossa convicção, digamos, que poderá haver aqui alguma espécie, digamos, de acordo entre essas duas geografias. Muito bem. Então, o último tema que aqui nos nossos destaques ainda não está monetizado, mas está aqui no nosso radar, certo? Sim. Estamos a falar da Coreia do Sul, portanto, mais uma geografia, digamos, emergente. Do ponto de vista das métricas de valorização, é uma das mais baratas. Está a ser impactada com uma turbulência política interna, mas que julgamos que estará limitada no tempo e tenderá, enfim, a resolver-se. É bom recordar que neste momento a Coreia do Sul transaciona, digamos, a valores semelhantes a 2007 e, portanto, a juntar a isso é uma geografia fruto das suas componentes, e especialmente aqui a Samsung, digamos, e a SK Hynix,
digamos, com um peso significativo ao nível do índice, é uma forma de se estar, digamos, no tema da inteligência artificial. A única diferença, prende-se que essas duas empresas têm uma valorização, digamos, que só uma fração das suas congêneres norte-americanas. E, portanto, é um tema que está no nosso radar, vamos acompanhar, digamos, durante este ano. Portanto, aqui a estrutura, a base e o posicionamento aqui relativamente às ações de alguma forma mantém-se e o mesmo também podemos dizer relativamente aos metais preciosos. Absolutamente. De facto, enfim, tal como acabamos de referir, nós quisemos dar aqui 2 destaques, digamos, de posicionamento ao nível, digamos, das ações. No essencial, esse posicionamento mantém-se, as suas diretrizes gerais, digamos, e estruturais são semelhantes. No caso particular dos metais preciosos, mantém-se quer o seu posicionamento, quer a sua, digamos, convicção. E, portanto, temos claramente uma elevada convicção neste complexo. 2024 correu-nos muitíssimo bem, digamos, nesse sentido. Aliás, nós vimos o ouro, em particular, digamos, renovar máximos históricos. Mas, fundamentalmente, e eu daria destaque, digamos, a essa situação, é o movimento do ouro, denominado em dólares, mas em termos reais. Porque durante este ano tivemos aqui um breakout, digamos, de uma linha de tendência que durava 45 anos. Ora, isto reflete aqui um ponto de inflexão, digamos, na perspectiva de poderá indiciar, digamos, uma maior probabilidade de nós termos aqui um ambiente mais inflacionário, digamos, enfim, no longo prazo. Importa também dar relevo em que moldes essa valorização do ouro ocorreu no ano de 2024. Foi num ano em que tivemos um dólar forte, yields pressionadas para cima e uma quase ausência, digamos, do retalho, digamos, neste segmento. E ainda assim, digamos, vimos o movimento, enfim, que ocorreu. E, portanto, o que dá mais força, digamos, a esse movimento. Claro que foi muito baseado na atuação dos bancos centrais, e eles continuaram a acumular, digamos, reservas de ouro, mas, do ponto de vista da tese de investimento, não houve aqui nenhuma alteração. E, portanto, mantém-se a questão da dominância fiscal, a questão do bipolarismo, digamos, do ponto de vista, digamos, do mundo, a questão da evolução dos BRICS, digamos, enfim, tudo isto, digamos, mantém-se. A grande dúvida é se, de facto, em 2025, não será a prata a ter um melhor desempenho do que o ouro, o que não aconteceu, digamos, em 2024. Muito bem. E para terminar, quais são as principais mensagens aqui a reter? Sr. Ben Luís, as principais mensagens, enfim, começo o fim da forma como iniciamos essa conversa, digamos, desde logo grande incerteza, digamos, pelas razões que aqui foram enunciadas, o grande ponto de interrogação, digamos, da implementação da agenda. Por outro lado, teremos com toda certeza episódios de grande volatilidade e, portanto, essa volatilidade é sinónimo de oportunidade, digamos, tal como fizemos agora no início de 2025, mas requer-nos também da nossa parte uma maior agilidade. Portanto, eu deixaria esses 3 mensagens: incerteza, volatilidade como fonte de oportunidade e agilidade, digamos, no posicionamento. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelas vossas presenças e um bom ano para todos. Obrigado, Luís. Um bom ano para todos também. A próxima sessão será dedicada aos private markets, uma alternativa de investimento que assume uma importância crescente. Miguel Coimbra e Ana Silvestre irão aprofundar os benefícios, os riscos e as oportunidades deste segmento, explicando como pode integrar estas soluções na sua estratégia de diversificação patrimonial. Olá, Ana. Os private markets nos últimos anos têm-se destacado como sendo uma alternativa relevante ao nível do investimento. Sendo assim, porque é que este tipo de ativos tem ganho protagonismo na alocação estratégica de investimento? Sim, olá Miguel. De facto é uma tendência que se tem vindo a verificar, não só a nível dos nossos clientes, mas a nível global. Isso prende-se fundamentalmente com 3 motivos. Antes de mais, a volatilidade, ou melhor, a diminuição da volatilidade das carteiras. Portanto, a introdução de private markets nas carteiras permite, de facto, diminuir a volatilidade das carteiras que está tão presente nos mercados tradicionais.
Também permite diversificar a carteira e até de uma forma exponencial. Por exemplo, quando investimos num fundo, isto permite-nos de forma automática investir em 5, 6, 10 participadas desse fundo de uma só vez, de um só investimento. E por último, e não menos importante, permite uma amplificação de retorno, ou seja, isto é um tipo de uma tipologia de investimentos que tipicamente tem uma expectativa de retorno mais elevada do que aquilo que é a média dos mercados tradicionais. Estes 3 aspectos, e em particular a questão da diminuição de volatilidade e amplificação de retornos, são temas bastante estudados por grandes nomes da nossa economia mundial, e exemplo disso é um estudo bastante recente que trouxe da BlackRock, que demonstra ao longo dos últimos 20 anos de que forma é que a introdução de uma determinada percentagem de private markets numa carteira tradicional permite potenciar o retorno, por um lado, e diminuir a volatilidade, por outro, independentemente do perfil, seja ele mais moderado ou mais arriscado. Entendo, Ana. Diz-me então, considerando, portanto, essas vantagens por ti abordadas anteriormente, existem também alguns desafios que os clientes vão encontrar ao optar por este tipo de soluções. Quais são esses desafios e que tipo de soluções a Golden procurará encontrar para suprir esses desafios? Sim, Miguel, é verdade. Este tipo de investimento tem vários desafios associados, particularmente na perspectiva dos investidores. Alguns deles são incontornáveis, em particular o caso da liquidez ou a falta dela. Portanto, um investimento tradicional numa solução de mercados privados não é líquido e tem maturidades que variam entre os 3, 5, 10 anos. Portanto, durante este período de tempo, se houver uma necessidade de desmobilizar o investimento, de facto isso não é possível. O que tentamos fazer relativamente a este ponto é ter soluções com perfis de maturidades distintas, de modo a tentar ir de encontro aos diferentes perfis que os nossos investidores poderão ter relativamente a este ponto. Um outro aspecto que diria que é crítico também neste tema de mercados privados é uma cuidada seleção, não só da equipa de gestão que vai levar o projeto adiante, mas também do ativo subjacente, se for caso disso. Portanto, nós na Golden Wealth Management tentamos fazer, de facto, uma análise cuidada do track record das equipas de gestão com que trabalhamos e dos racionais de investimento subjacentes. E quando estamos a falar de um projeto em concreto, o que fazemos é uma rigorosa análise de todos os fundamentais do business case associado e eventualmente das garantias, se for caso disso. Portanto, tentamos desta forma mitigar esse aspecto, uma vez que temos um conhecimento delegado que nos permite fazê-lo. Por último, e não menos importante, temos o tema do acompanhamento, da prestação de informação e que ela seja clara e transparente. Portanto, os investidores hoje em dia nos mercados ditos tradicionais estão habituados à distância de um clique, poder facilmente perceber qual é a evolução da sua carteira, de uma forma quase instantânea. Ora, isso no caso de investimentos em mercados privados não é possível. Existe um reporting, sim, que é feito de uma forma regular, tipicamente pode ser anual ou semestral, e o que a nossa intervenção permite é, de facto, que haja aqui um contacto direto e regular com as equipas de gestão que permitem, antes de mais, esclarecer os investidores em qualquer altura sobre um aspecto concreto ou mais genérico, de forma clara e transparente e ir de encontro a essas suas preocupações. Ana, então estamos a falar de um trabalho complexo, a necessidade de uma equipa profissional. Conta-me então um pouco sobre as soluções apresentadas pela Golden aos nossos clientes. Sim, de facto, Miguel. O que nós temos vindo a apresentar tem sido, acima de tudo, soluções exclusivas, ok? Em investimentos de mercado privado, que podem passar por club deals ou mesmo participações em projetos restritos, com diferentes tipos de estruturação. Falamos de fundos de capital de risco, sociedades de investimento coletivas, soluções de dívida privada ou mesmo de capital. Portanto, um leque abrangente e com diferentes perfis de maturidade. E eu acho que o ano de 2024 foi um bom exemplo disso, porque de facto tivemos a oportunidade de apresentar aos clientes operações tão distintas como uma operação de dívida privada com garantias reais subjacentes de elevada qualidade creditícia. Tivemos um projeto, um club deal
de promoção imobiliária de um edifício emblemático da Baixa Portuense, e que já agora também muito nos orgulha poder contribuir para essa renovação. Tivemos um projeto imobiliário numa zona ímpar do nosso país, estruturado através de uma sociedade de investimento coletivo. E, por fim, tivemos fundos de capital de risco em temas tão distintos como o Venture Capital, que, aliás, já é um tema querido nos nossos clientes e que têm vindo a investir, e também um fundo de capital de risco imobiliário, residencial, com foco no segmento médio-alto, mas cuja escassez de oferta e estratégia subjacente permitia mitigar fortemente aquilo que são os riscos associados a esta tipologia de investimentos. Ok, então considerando esta procura crescente por estratégias de diversificação de ativos, para 2025, o que é que a Golden espera oferecer aos seus clientes? Ora bem, nós em 2025, Miguel, vamos continuar a fazer aquilo que temos vindo a fazer, ou seja, acima de tudo, vamos continuar a analisar o mercado na procura daquilo que consideramos serem as soluções mais interessantes e, apesar de acompanharmos aquilo que são as tendências de mercado nesta área, não nos vamos deixar limitar por elas. Continuamos atentos, como sempre estivemos, a oportunidades de fusões e aquisições, por exemplo, no segmento das PMEs nacionais, bem como oportunidades de dívida privada neste mesmo segmento, e também continuaremos a olhar para situações relacionadas com imobiliário, independentemente do tipo de estruturação, ok? E fundos de capital de risco, desde que cumprirmos os critérios da excelência da equipa de gestão e uma estratégia de investimento clara e transparente. Portanto, 2025 o que é que nos reserva? Antes de mais, acho que queremos oferecer aos nossos clientes oportunidades de investimento diferenciadas e, sempre que possível, exclusivas, e procuraremos fazê-lo em breve. Muito obrigado, Ana, e vamos aguardar então por 2025. Obrigado. Num mundo marcado por incertezas económicas e geopolíticas, os investidores estão cada vez mais focados em estratégias que proporcionem rentabilidade sem comprometer a estabilidade. Como navegar neste cenário desafiante e proteger os seus ativos é o tema da conversa entre Eurico Nobre e Sérgio Ruivinho. Sérgio, bem-vindo. Estamos a começar mais um ano e qual é a novidade? Um ano onde um dos desafios é gerir o equilíbrio difícil entre maximizar a rentabilidade, proteger o património e investir naquilo que garanta os desafios que os clientes se propõem a cumprir. Por outro lado, gerir tudo isto num mundo que é cada vez mais volátil, podemos dizê-lo assim. Como é que se equilibra todas estas dinâmicas e como é que se endereça este tipo de desafio no dia-a-dia de uma empresa como a Golden Wealth Management? Olá, Eurico. Antes de mais, um cumprimento muito especial aos nossos estimados clientes e vastíssimo auditório. Uma grande questão. O que fazemos diariamente, o nosso desafio permanente é a gestão do risco-retorno. Por isso temos falado e tem sido um discurso muito repetido nas nossas mensagens a importância da diversificação, da descorrelação do património, mas para evitarmos, obviamente, a volatilidade, como dizes bem, faz parte das nossas vidas e, obviamente, ela é crescente, temos que saber gerir com menos emoção e, nesse sentido, existem, de facto, estratégias menos correlacionadas com o mercado, menos expostas ao mercado, nomeadamente o private equity, que também temos vindo a falar nestes últimos anos e temos, obviamente, colocado na agenda dos nossos clientes e, claramente, quando olhamos para clientes ou para o segmento de maior património, essa tendência é mais relevante. De facto, aquilo que era, há uma migração dos ativos líquidos para os ativos não líquidos e o private equity tem essa dimensão. Quando se encontram os projetos certos, com as equipas de gestão corretas, as boas equipas de gestão, normalmente, de facto, podemos garantir uma menor volatilidade e, acima de tudo, uma maior rentabilidade desses mesmos investimentos. O mundo tem sentido essa viragem. Nos últimos 10 anos, triplicou os ativos
dos ativos não líquidos e, portanto, a nossa mensagem para 2025 vai, obviamente, ter um papel importante no sentido de continuarmos a olhar para estas oportunidades de negócio que são claramente diferenciadoras e vão de encontro àquilo precisamente que é a maximização da rentabilidade. Depois, queremos também olhar para outros instrumentos, como é o caso dos fundos de pensões e PPRs, que face àquilo que é a longevidade dos investimentos, também permite suavizar e relativizar o impacto da volatilidade. O que de alguma maneira explica o facto de, nos últimos anos, ter crescido o interesse por alternativas àquilo que são os mercados públicos, tradicionalmente onde se canalizava a maior parte dos investimentos. E isto porque se procura maior diversificação, procura-se retornos superiores. No entanto, quando se observa a realidade portuguesa, quando comparada com a Europa ou com os Estados Unidos, estamos percentualmente muito abaixo daquilo que se observa noutras geografias. Provavelmente porque também é um país que tem uma perspectiva de investimento mais conservadora e, portanto, existem algumas reservas e alguns travões na gestão destes riscos e de oportunidades. Porquê é que se deve estar mais exposto a este tipo de soluções e como é que se endereça estes receios? Perfeito, Eurico. Na verdade, as culturas são diferentes. Há culturas de investimento completamente diferentes. Podemos falar de 3 exemplos que refletem essa diferença. Quando olhamos para Portugal, somos um país mais conservador e se olharmos para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e compararmos com os seus congéneres da Noruega e da Austrália, conseguimos claramente ver as grandes diferenças em termos de posicionamento de mercado, em termos de apetite de risco. E de facto, estas diferenças, quando olhamos para ciclos a 10 anos, a 5 anos e a 3 anos, podemos claramente constatar diferenças muito significativas em termos de rentabilidade. Estás a dizer que os próprios fundos soberanos expressam a cultura das pessoas que vivem nesses países do ponto de vista da forma como se investe? Exatamente, podemos dizer isto. Ou seja, quando olhamos claramente para a Austrália e Noruega, em que praticamente investem em ações, em alternativos, em dívida privada, em imobiliário, nós temos precisamente a realidade portuguesa, que é a dívida pública portuguesa, a dívida pública estrangeira e, portanto, obviamente, isto tem impacto e esse impacto é traduzido nas rentabilidades que se podem constatar. As diferenças são significativas, obviamente em qualquer dos períodos, a 10 anos, a 5 anos, a 3 anos, e reflete bem aquilo que pode ser uma oportunidade para quando tomarmos decisões de investimento. Tradicionalmente, o setor do wealth management, também por estas questões que levantam dúvidas, tem sido servido por um serviço muito personalizado, muito próximo, muito atento. E este é um pilar importante que nos dias em que vivemos hoje começa a ser desafiado. Por um lado, o fator humano é fundamental e é distintivo. Por outro lado, os clientes começam a exigir o maior sentido de autonomia, nomeadamente por via de soluções tecnológicas. Como é que isto se equilibra? Na Golden Wealth Management colocamos os clientes no centro de tudo o que fazemos. E temos um serviço personalizado, tendo subjacente que cada cliente tem os seus próprios objetivos e aceitamos isso com a máxima naturalidade. Cada cliente tem os seus objetivos, por isso levamos o atendimento personalizado ao limite. Os nossos Financial Advisors são essenciais em todo este processo, de forma a acompanharmos cada motivação, cada objetivo de cada cliente. Ou seja, em qualquer momento há sempre alguém do outro lado. Sempre é essa a nossa natureza e, portanto, até porque temos um princípio que para nós é nuclear, a visão holística que nós permitimos dar aos nossos clientes, este acompanhamento permanente, de facto, a natureza humana é essencial e, de facto, são os nossos valores que nos distinguem. Contudo, temos plena consciência
da importância da inteligência artificial, temos plena consciência daquilo que é o movimento da digitalização e estamos, obviamente, aí, estamos ativamente a trabalhar no sentido de dotarmos os nossos clientes de melhores instrumentos, razão pela qual nos próximos dias, isto é uma novidade, vamos lançar uma app que vai facilitar toda esta interação e, acima de tudo, os clientes poderem ter esta visualização da sua posição holística na sua mão. Esperamos, obviamente, contar com esta novidade nos próximos dias e, portanto, vamos, obviamente, ser, espero, mais uma vez, pioneiros de mais novidades no mercado. Sérgio, estamos precisamente aqui num ambiente mais tecnológico, mas como disseste e bem, o contacto humano continua a ser um elemento diferenciador naquilo que fazemos e aquilo que mais apreciamos. Portanto, olha, um bom ano. Bom ano, Eurico. E a todos. Chegamos ao fim do Outlook 2025 da Golden Wealth Management. Queremos agradecer o tempo dedicado a explorar connosco o futuro dos mercados financeiros. Esperamos que os insights e previsões partilhadas tenham sido relevantes para as suas decisões financeiras de 2025. Como sempre, pode contar com a equipa da Golden Wealth Management nesta jornada. Até breve!